Em 4 horas e 22 minutinhos, vamos falar da Macaca, bota o hino da Ponte Preta. Macaca que ontem perdeu por 4-1 em casa, de virada para o Cruzeiro, líder da competição, mas não pode parar não, porque segunda-feira já tem compromisso, Júlio Nascimento. Muito bem, Cabela, a Ponte Preta se reapresenta já porque tem compromisso na segunda-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa, pouco tempo, né, de descanso da Ponte até o próximo jogo, e a Ponte tem um período de preparação diferente, né, Cabela, porque no domingo os jogadores são liberados, né, para o exercício de cidadão que é votar, as eleições estão aí, então o técnico Hélio dos Anjos, ele tem um período de recuperação dos atletas, um treinamento tático, talvez até 2, isso contando com o sábado, e aí o time já se prepara para a longa viagem para Maranhão, para o Maranhão, onde a equipe enfrenta o Sampaio Corrêa na partida fora de casa. A Ponte Preta ainda falando em acesso, né, e precisa de fato de uma campanha irretocável. A gente vem falando sobre isso, que a Ponte teria praticamente um jogo para descartar se ela quiser seguir nessa briga pelo acesso, e agora ela tem que vencer aí praticamente todos os jogos, e ainda para não depender dos outros times, né, para não precisar torcer para outros times. Se a Ponte quiser fazer a matemática rodada a rodada, aí ela tem que avaliar a situação conforme os jogos. Mas o objetivo agora é construir uma pontuação boa, pensando também no ranking da CBF, que é importante para a Ponte, né? Pensando em Copa do Brasil no futuro. Essa pontuação ela pode, inclusive, acarretar em mais dinheiro, indiretamente ou diretamente para a Ponte. Então, seguir pontuando e seguir buscando vitórias, independente se o time vai brigar ou não por acesso, é um objetivo que a Ponte precisa ter, porque é importante o time terminar bem o campeonato, pensando também no planejamento de 2023, Cabela. E o planejamento do ano que vem é muito importante. O Amarildo Breno em Hortolândia, ele tá até falando sobre isso aqui no WhatsApp. Boa tarde, amigos. Essa derrota definiu a programação da Ponte para a próxima temporada. Concordam? Eu concordo. Eu acho que a Ponte Preta tem que estar olhando para 2023. Não que a diretoria não esteja olhando, já deve estar olhando, porque o ano que vem é um ano muito importante. Mas a derrota de ontem deu um susto, né? Foi um balde de água fria no torcedor pontepretano. Essa derrota de ontem, Carlão de Freitas, 4-1, perdendo pro Cruzeiro de virada em casa, Carlão. Cabelão, o que aconteceu ontem no estádio Moisés Lucarelli foi algo anormal. Não a vitória do Cruzeiro, pelo amor de Deus. Estamos falando sobre o melhor time da Série B. Mas o placar. Eu acho que o placar ficou elástico. Eu acho que a Ponte não jogou tão mal assim para perder por 4-1 e nem o Cruzeiro jogou tão bem assim para vencer por 4-1. Mas merecidamente, claro, a vitória foi para o time celeste. Um primeiro tempo equilibrado, um primeiro tempo muito bom da Ponte Preta, encarando de igual para igual, saindo na frente e tomou o gol num vacilo, né? Numa bola aérea, uma falha de marcação que acabou culminando aí no gol de empate do Zé Ivaldo. Veio o segundo tempo e à medida que a partida permanecia equilibrada, o Nicolas, numa infelicidade, acabou inteiro na bola, acabou cedendo aí, né, não fez bem a proteção e cedeu a bola, acabou perdendo o espaço para o Bidu construiu a jogada e no final das contas o Edu acabou marcando o segundo gol, decretando assim a virada do time celeste. A partir daí, a Ponte se descontrolou, se desorganizou, foi para cima do Cruzeiro, mas de uma maneira descabida, de uma maneira desorganizada, né, sem um padrão tático, e aí o Cruzeiro, como tem a qualidade, aproveitou os espaços, aproveitou aí as falhas também de marcação do time da Ponte Preta, o próprio desespero da Ponte em buscar a reação. Então todos esses fatores contribuíram, né, para esta vitória elástica do Cruzeiro. Mas de qualquer maneira, acho que a Ponte vai terminando aí esta Série B de uma maneira muito honrosa por tudo que aconteceu, por esse ano quase que trágico da Ponte, né, esse 2022. É uma Série B que estava se transformando em mais um drama, né? Um possível rebaixamento, mas isso não aconteceu. Então, acho que mesmo a matemática ainda permitindo, né, a Ponte Preta sonhar com o acesso, acho praticamente impossível, mas de qualquer maneira a Ponte vai encerrando aí de cabeça erguida esta Série B do Campeonato Brasileiro, versão 2022. Fábio Chaib, e a classificação da Ponte Preta, como ficou depois da derrota de ontem, Fabião? A Ponte, com a derrota de ontem, Cabela, perdeu uma posição, né? Já que o Sport ganhou, foi ultrapassada pelo Sport, a Ponte está na 8ª colocação neste momento, porque pode ainda ser ultrapassada na rodada pelo Criciúma, pelo Sampaio Corrêa e pelo CRB, que ainda jogam na rodada. A Ponte tem 43 pontos, 11 vitórias e agora um saldo de 0 gols
neste momento da competição, Cabela. Agora, Júlio Nascimento, o Eliel, garoto da base, sempre muito pedido pela torcida, e ele não tem aparecido no profissional, hein? No profissional da ponta, hein, Júlio? Cabela, muitos torcedores perguntam sobre o Eliel, né? Por que o Eliel não vem sendo utilizado pelo Hélio dos Anjos no time principal? O Eliel tem apenas 2 jogos e 1 gol como profissional, mas na base tem feito gol a rodo. Inclusive, está chegando a fase decisiva do Campeonato Paulista, a fase de mata-mata, e por esse motivo o Hélio dos Anjos optou por não relacionar o Eliel, até porque no time principal ele tem a volta do Ribamar, que tem sido ali o suplente do Luca. E ele explicou isso em entrevista coletiva, até porque muitos torcedores têm perguntado sobre a ausência dessa grande promessa da Ponte Preta. O meu pensamento sobre o Eliel é o que nós estamos fazendo, trabalhando com a gente sempre, e buscando naturalmente uma formação mais adequada para jogar no profissional. Eu olho com muito carinho ele trabalha o tempo todo com nós e vai sempre na véspera do jogo para fazer o sub-20, como ele vai ter que fazer uma grande partida decisiva do sub-20, que se é na segunda-feira, né? Ele vai estar lá à disposição para jogar essa partida, e eu tenho outros jogadores no setor que nesse momento também sobressai. O Eliel, como sempre, daqui a pouco vão começar a encher o saco, né? Que não coloca Eliel, que não sei o quê, que isso, que aquilo, porque é futebol. Mas o Eliel é um processo legal. O Eliel tem uma grande virtude, ele cheira gol, mas o Eliel ainda, na minha visão, está precisando de uma formação maior, principalmente baseado no que está fazendo nele. Pegar um pouco mais de massa muscular. Ele precisa um pouco mais de massa muscular, principalmente para aguentar esse rojão, aguentar esse jogo de contato que tem. Mas é um jogador que fatalmente vai participar da foto da Ponte Preta no futuro bem próximo. Tá então, Cabela, o Eliel certamente estará no planejamento de 2023, mas a ideia do Hélio dos Anjos é de fato deixar o Eliel nessa reta decisiva do Campeonato Paulista Sub-20, até porque agora ele vai enfrentar os chamados grandes nessa competição, e para o próprio jogador, além da importância técnica para a Ponte, é importante que ele esteja focado neste momento na base da Macaca. Pois é. Daí, portanto, o torcedor que está, inclusive, perguntando sempre, né? O João Alberto Jundiaí tá mandando um abraço aqui para toda a nossa equipe, um abraço para vocês todos aí em Jundiaí. Tem também mensagem aqui do Rodrigo, lá de Hortolândia também, mandando aqui: boa tarde, pessoal. Ponte Preta deve comemorar até essa derrota, pois para quem há tempos atrás estava brigando para não cair para a terceira divisão, ou seja, para a Série C, hoje ainda tem condições do acesso a uma virada de mesa que poucos imaginavam. Verdade, Rodrigo. Verdade mesmo. Boa lembrança, inclusive rebaixada no Campeonato Paulista, né? O ano que vem disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Quem mais manda mensagem aqui? O Jair do Jardim Icaraí. O jogo de ontem serviu para a Ponte colocar os pés no chão. Tá dizendo ele aqui. Boa tarde, um abraço pra você também, viu, ô Jair? Obrigado pela mensagem. A galera pode mandar o recado, pode mandar mensagem, fique à vontade em participar com a gente. Tem mais uma aqui, o Pepe aqui de Campinas. Boa tarde, Cabelo e amigos. Ontem mais uma vítima em Itaquera, o timão implacável, é muito difícil de vencer. Vamos subindo, abraço a todos, abraço pra você também, Pepe. 4 horas e 30 minutinhos. Vamos pro intervalo, repórter CBN vem aí, a gente volta já.